Chegamos com mais um episódio do Senta Que Lá Vem Spoiler, minha gente. Quarentenados através do Zoom. Muito obrigado por estar presente em nossas vidas. E olha, gente, o papo hoje ele é um pouquinho diferente. É claro que a gente vai seguir falando de séries, de filmes, de cinema, de entretenimento. Mas a gente vai entrar um pouquinho no território da distopia e a era do e daí. E olha, para falar de um assunto tão delicado, tão conturbado, tão polêmico, temos aqui ele, o oráculo do entretenimento, Rodrigo Cunha. Fala, Cunha. E aí, pessoal, tudo bom? Eu só quero saber de uma coisa. Para vocês, como está sendo viver dentro do livro de 1984 de George Orwell, hein? E podemos falar sobre isso e muito mais coisas com a presença encantadora dele, Rafael Prada. Como é que você está, Prada? E aí, Xoxa, e aí, Cunha? Tudo bem? Hoje no horário alternativo de gravação, o pessoal vai ficar sabendo agora. São meio-dia, um horário totalmente alternativo, quase distópico para a gente, de maluquice. Mas é um grande prazer aqui estar com vocês de novo, nesse episódio que tem tudo para ser profundo, eu diria. Temos recadinho, né, Cunha? Qual que é o recado de hoje, meu amigo? Aquele sempre, né, cara? É isso aí. Não esqueçam de nos seguir aí no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts e em todos os outros players aí possíveis que existem, para vocês sempre receberem os episódios mais recentes que forem lançados. E a gente também está lá no Facebook, com Podcast SQLVS, no Instagram e no Twitter, Podcast_SQLVS, e no YouTube, como Senta Que Lá Vem Spoiler. Mas se você ficou perdido, cara, não tem problema não. Vai lá no Google e só digita Senta Que Lá Vem Spoiler. Você vai ver que a gente está onipresente por lá, hein? Estamos onipresentes, estamos conscientes, estamos prontos para mais um episódio do... Senta Que Lá Vem Spoiler. Muito bem, meus amores, distopia presente e a era do e daí, né? Olha só, distopia, por definição, é um lugar, um estado imaginário em que se vive em condições de opressão, desespero ou privação. O oposto da distopia é a utopia, né? Que é um termo cunhado, olha lá, Cunha, em 1516 pelo Thomas More no livro Utopia, no qual se imaginava uma ilha perfeita. Nos últimos 10 anos, as buscas pelo termo distopia aumentaram mais de 10 vezes no Brasil, com o pico nos últimos 2 anos, né, de acordo com o Google Trends. E após a vitória de Trump, gente, nos Estados Unidos, as vendas do livro 1984 aumentaram em 10.000%, minha gente. E aí eu vou deixar uma pergunta para vocês, para a gente startar essa pauta quentíssima, profunda, e que estamos vivendo agora nos anos 20, né, nos anos 2020. Afinal, quem são os verdadeiros robôs? Já que a gente falava de tantos robôs na literatura e nos filmes aí sobre distopia, quem são os verdadeiros robôs que mudam a nossa forma de interagir com o mundo, minha gente? Cara, difícil, né, falar quem são esses robôs hoje, porque eles estão presentes em tudo, né? E a gente via muito na ficção, tempos atrás, a gente visualizava esses robôs, hoje eles ficam escondidos. Então, quando a gente está aí navegando numa rede social, tem um robô aí interagindo para mostrar uma notícia para a gente, um algoritmo, né? Então, nossas interações aí estão sempre sendo mediadas aí por robôs. Então, a gente vê isso no aplicativo de comida, onde a gente vai chamar alguma coisa, qualquer coisa que a gente está interagindo hoje na frente de uma tela, a gente está aí passando por robôs, né? Então, essa forma de interação aí com o mundo, ela está sempre sendo mediada por eles. A gente está vendo isso aí numa série de filmes aí, né, gente? E especialmente aqui, a gente, quem está ouvindo aí vai ouvir falar muito de Black Mirror, porque tem muitos episódios recordistas ali de Black Mirror que passam por essa história de interação de humanos e robôs, né? Então, é algo que a gente está cada vez mais lidando com isso. É uma coisa que vem devagar, né? Não é uma coisa que começou de um dia para o outro e é sempre baseada assim na conveniência. Manda aí. Que é o seguinte, a gente se acostumou a ver nos filmes aí, nas séries, né? Principalmente naqueles filmes dos anos 80, né? Blade Runner, depois nos anos 90 aí o robô, né? Aí, né, de inteligência artificial e tudo mais, a gente entender como robô aquele androide grandão que ia dominar o mundo, ia controlar os nossos pensamentos, ia, enfim, dominar o mundo e os humanos ficariam, né, abaixo deles aí nessa hierarquia.
E o que a gente tem visto é um outro tipo de robô contando outro tipo de história e, da mesma forma, dominando nossas mentes, não é? Cunha Xoxa, é exatamente isso. A gente tem essa visão de que o robô ele é só uma máquina, né? Um Android. E hoje o Android virou uma marca de sistema operacional de celular, e não é à toa que tem esse nome, tá, gente? Então, a gente pode trazer esse exemplo, mas tem muitos outros. O Cunha trouxe um que ele foi muito feliz, o aplicativo de celular, de alimentação, né, de comida, né, que bate um pouco com que o Xoxa começou a conversa aqui, né, que explodiu o número de vendas de 1984, depois que o Trump ganhou as eleições nos Estados Unidos. E não é por acaso, né? E na verdade, essa explosão poderia ter acontecido antes. Né? Existe um lema em 1984 que é o controle da realidade, que em menor escala a gente já vive isso, né? Dentro dos nossos web browsers, dentro dos nossos celulares, tudo é direcionado, né? Tudo é recomendado, nada é por acaso, né? Então hoje o que acontece é, controlando o presente, a gente tem criado realidades que nos levam a esquecer completamente do que já foi um dia a nossa vida. A gente não consegue lembrar como é viver sem celular. E isso faz a gente ficar apegado de uma maneira à tecnologia que é como se a gente não conseguisse viver sem ela. Né? E não deixa de ser uma distopia presente e uma distopia para quem pensou nisso no passado. A gente nunca achou que fosse chegar nesse ponto, eu acho, onde tudo, absolutamente tudo, é controlado por máquinas e algoritmos. Cara, é isso. E quando a gente puxa um pouquinho pro lado do entretenimento, né, que é o que a gente fala mais aqui no Senta Que Lá Vem Spoiler, eu acho que cabe a gente mencionar um pouquinho, né, pelo menos uma perninha, a gente fala da Netflix, né? Já que a Netflix mudou completamente a nossa forma de consumir conteúdo, né, na forma deles sugerirem conteúdo para a gente consumir, né, a gente acaba vendo coisas que não sei se seriam as nossas primeiras opções, né, a gente tem um top 10, não faz tanto tempo assim que tem um top 10 ali de sugestões que a gente fica um pouco em dúvida se realmente são os filmes mais vistos ou são o que a plataforma quer que a gente veja, né, e tudo isso tem a ver, né, gente, com o robô, tem a ver com comportamento, né, tanto individual quanto comportamento de manada. E eu sei que o Cunha, cara, ele foi um dos primeiros 10 assinantes da Netflix aqui no Brasil e ele certamente tem muita coisa a falar sobre isso, né, Cunha? Até que ponto a Netflix, cara, essa gigante do entretenimento, dentro do ramo dela, são a empresa mais valorizada de entretenimento no planeta, né? E veja só, uma empresa super jovem, né, ainda, como diria Chaves e Chapolin. Como que você acha que ela mudou esse comportamento da população em relação ao consumo do entreter na telinha? Cara, você falou aí de eu ser um dos primeiros assinantes, é uma real mesmo. E eu lembro, né, nessa época aí que surgiu a Netflix aí no Brasil, era complicadíssimo achar os filmes, era uma busca muito mal feita do Google lá dentro, era o que tinha lá, uma caixa de busca, né, não tinha, os filmes não eram em HD, e era muito difícil procurar as coisas, não existiam recomendações, né, tudo isso era muito rudimentar ainda. E como não existiam ali os algoritmos de recomendação, geralmente se assistia uma coisa e parava, né? Você não ia para o próximo, não tinha uma recomendação, não existia o buzz que existe hoje aí, como você bem falou do top 10 que existe, então a gente fica um pouco na dúvida. Então tudo que a gente fala, inclusive, olha o tamanho, Sansa, da importância quando a gente fala no algoritmo do Netflix. Ele quase pauta o Senta Que Lá Vem Spoiler em muitos episódios aqui. O Resgate, por exemplo, que a gente falou aqui, é um dos episódios que a gente gravou há pouco tempo. A gente falou dele porque estava lá no top 10, cara. Então, os robôs, eles estão pautando demais o entretenimento, o jeito como a gente fala aqui nesse podcast, as coisas que a gente pensa, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, é muito baseado no que a gente lê na web. E se a gente está lendo na web, a gente está ali sendo servido por robô. Né? Então, a nossa vida é praticamente só quando a gente está interagindo com o mundo físico, sem nenhuma tela no meio, ali a gente está livre deles. Né? Mas o efeito aí do Netflix, dentro dessa indústria, é uma hecatombe aí, né? Eu acho que os algoritmos, especialmente da Netflix, faz com que nós fiquemos preguiçosos, né?
E eu acho que é justamente isso que talvez as grandes marcas queiram hoje. Que a gente não pense, que a gente não raciocine, que a gente não tenha pensamento crítico. Né? Porque não há pensamento crítico sem relação com a ciência ou com as palavras. Né? Então, assim, se tudo vem pronto e mastigado, cara, por que eu tenho que lidar com alguma coisa que é estudada? Por que eu tenho que lidar com um livro? Por que eu tenho que lidar com uma opinião diferente da minha? Não, cara, vamos, que nem o Xoxa falou no começo, vamos aqui no efeito manada, vamos aqui com todo mundo. Se a Netflix está dizendo que esse é o top 10 do Brasil, putz, eu tenho que ficar por dentro do top 10 do Brasil, né? E ao mesmo tempo aí você perde um pouco do seu discernimento, né? Você perde um pouco da sua reatividade. Você fica simplesmente aceitando. Né? E isso tudo contribui muito para esse momento que a gente tem vivido hoje. E a gente até conversou um pouco antes aqui, né? Dentro ainda dessa questão que você falou do algoritmo, não é só a Netflix, a gente pode falar do Spotify também. Né? Apesar do Spotify ainda ter uma questão interessante de te oferecer novas bandas que tenham a ver com o que você está ali ouvindo, mas não deixa de ser uma influência também. Você acaba não pesquisando. Eu reparei assim, o Spotify me faz ouvir muito mais as mesmas bandas que eu já gosto há 10, 15 anos. Óbvio que de vez em quando aparece uma novidade, mas não é sempre. Né? Então eu acho que essa distopia, né, para mim, tem a ver com o que o Xoxa falou, de ter essa privação do pensamento, é uma privação invisível, a gente nem percebe pelo que a gente passa, sabe? Eu que sou casado e já namoro faz muito tempo, eu nunca usei o Tinder, gente. Eu nunca usei o Tinder. Confesso que tenho muita curiosidade e já vi alguns amigos ali do lado mexendo. E eu falo assim, rapaz, você tem as pessoas passando que você escolhe, você dá uma piscadinha e você cutuca, e você pode conversar, e se for recíproco, vai abrir um chat de vocês. Cara, pra mim isso era um negócio tão impossível quando eu era mais novo, porque olha só, a gente ia pro bailinho, no bailinho tinha que tirar pra dançar, aí dançava à distância, depois dançava mais pertinho, talvez você conseguisse um beijinho, você ia ter que se arriscar numa salada mista para conseguir beijar uma menina, isso porque a galera roubava na salada mista, veja lá você. E aí a gente tinha que sair, combinar um cinema e tomar um sorvete, tal, para conseguir dar um beijo. E não sei depois de quanto tempo a gente conseguia fazer outras brincadeirinhas. Né? Hoje a gente tem um Tinder, né, que é praticamente um menu de pessoas onde você escolhe, quando é recíproco, você sai, faz o que tem que fazer, que maravilha. Eu concordo com o Rafa que, por um lado, é muito interessante essa facilidade que a gente tem nos dias de hoje, mas por outro eu acho que a gente perde um pouco, talvez, da naturalidade das coisas e até da humanidade de algumas coisas também, né? E aí eu queria perguntar para vocês, afinal, gente, a tecnologia mais ajuda ou mais atrapalha nas nossas conturbadas relações humanas? Só essa pergunta daria um episódio inteiro, né? Mas eu acho assim, cara, aquela velha máxima, eu acho que ela afasta quem está perto e ela, né, ela aproxima quem está longe. Então, pegando carona aí no Tinder, eu acho que ele corta, assim, grande parte do contato físico, né, para colocar de vez as pessoas de frente a frente, diante do objetivo final, vamos colocar assim, né? Então, ele tira muita coisa desse convívio, e eu acho que ele encoraja muita gente que estava evoluindo aí no jogo da conquista para ficar recluso, a se acomodar aí, no caso do Tinder, e buscar, né, exatamente o objetivo dele final e cortar essa etapa do meio, o famoso cut the bullshit, vamos colocar assim. Né? Porque o Tinder não deixa de ser um delivery, né, Cunha? Exatamente isso. Então, eu acho que, sim, lógico, a tecnologia ajuda pra caramba, mas ela também ela traz aí muita coisa que não é tão interessante assim, né? Mas também nunca usei, vou falar para vocês, o Tinder, mas eu vejo, eu também volta e meia lá na agência, a galera usando. E é isso, cara, é descartável, sabe? Eu acho que assim, você torna as pessoas mais descartáveis, né? Antes, né, se a gente for ver aí no nosso tempo, a gente levava, né, um tempo nesse jogo da conquista, né? A gente tinha que ficar escalando ali para chegar lá no prêmio, né? E me parece que hoje não é tanto assim, né? Você corta esse meio e vai direto ali para o fim. De novo, tem um robô influenciando na pessoa com quem você vai se relacionar. Olha aí.
além de cortar o meio do caminho, cut the bullshit, como você falou, né? Isso também acaba criando na gente uma dependência, obviamente, né? A vida real passa a depender muito da tecnologia, né? Então, eu acho que teria que haver um equilíbrio nessa relação ajuda-atrapalha, sabe? Porque quando a gente cria essa dependência, e ela pode ajudar muito a gente, eu vou dar um exemplo aqui que tem acontecido muito hoje na relação tecnologia-vida real, que são os trabalhos voluntários. Né? A gente tinha muita gente ajudando, existe muita gente ajudando ainda bem, né? E que teve que cortar esse momento de relação humana e substituir isso por outros formatos. Né? Então tem muita gente atendendo de forma voluntária em Google Meet, WhatsApp, Zoom, né? Tentando manter essa relação humana usando a tecnologia. Ou seja, ela pode ser positiva, ela pode aproximar pessoas que estão longe, e ao mesmo tempo ela tem essa capacidade absurda de afastar pessoas que moram na mesma casa. Né? Gente que está no mesmo andar de uma casa ou num apartamento e troca uma ideia por WhatsApp. Né? Parece que é um esforço você conseguir sair da inércia para poder se encontrar de forma pessoal com alguém. Mesmo antes da pandemia, e acho que depois da pandemia talvez isso acabe não mudando, eu acho que talvez não vai mudar, mas o esforço que é você se encontrar com alguém, sabe? Você tem preguiça, você quer ir para casa, você quer ficar... É muito mais fácil a gente falar por mensagem, manda um vídeo, manda um áudio, malditos áudios de 11 minutos, manda, sabe? Aproxima, mas poderia ser diferente. Cara, eu acho, assim, esse vício por tela, né? Que a gente olha aí como se fosse o nosso Deus maior, né? Tudo que tá na tela ali é verdade. Tem causado umas bizarrices aí no dia a dia, né? Eu acho que todo mundo aí já teve uma experiência aí, por exemplo, pegando um Uber, né? E aí você tá indo para a Avenida Paulista, colocando ali como endereço, e o cara, ele pergunta se o caminho é aquele mesmo, né? Então, eu aqui que moro na Bela Vista, que é muito próximo da Avenida Paulista, já não foi uma vez só, tá? Foi mais de uma vez, motoristas aí bem jovens não sabendo guiar o carro até a Avenida Paulista, né? Então ele vê uma trajetória diferente no GPS e o cara já estranha. Poxa, cara, então a gente está esquecendo uma série de coisas assim que são elementares, né? E está relegando todo esse poder aí a GPS, a algoritmos em geral, e o quanto é legal disso aí, né? Porque isso tira um pouco do nosso poder, né, de decisão das coisas. E a gente que fala, pô, a gente tá emburrecendo. E aí também tem aquela questão, a gente está só emburrecendo ou a gente está liberando espaço no nosso HD para a gente otimizar mesmo e passar a se preocupar com coisas que importam. Porque essas tarefas, sim, a gente pode deixar para as máquinas. Cara, fechando o arco do Tinder que liga nada a porra nenhuma, eu queria trazer aqui para vocês, para os nossos ouvintes queridos aqui, um episódio de Black Mirror, cara, da última temporada, que foi muito mal avaliado nas redes e até pela galera, achando que baixou o nível, que não estava tão legal assim, que é o primeiro episódio da última temporada, que chama Striking Viper, gente. É um episódio onde a gente tem ótimos atores, como sempre teve aí no Black Mirror, onde eles jogam um jogo de videogame que parece muito ali um Street Fighter, né? E eles lutam como uma luta normal, só que eles passam a ser o personagem. Além de lutar, eles passam a trocar ideia e mais do que isso. Eles passam a, além de lutar, poder se desejar, cara. Poder ter um desejo carnal, um desejo sexual ali. E o que a gente tem no Striking Viper, já que aqui é o Senta que lá vem spoiler mesmo? A gente tem dois amigos, cara, praticamente amigos de infância, que moraram juntos, que dividiram as vidas. Um que é mais ou menos um Ryu do Street Fighter e outro que é mais ou menos uma Chun-Li, digamos assim. E ali no meio da lutinha, né, quando eles estão se preparando para lutar, igual a galera brinca no TikTok, né, fazendo aquele movimento ali de pré-luta, ao invés deles caírem na porrada, cara, um monte em cima do outro, eles começam a se amar ardorosamente. E aí você vê os personagens, né, transando ali durante o jogo, assim, tendo orgasmos múltiplos, e você vê os caras com aquele famoso botãozinho, né, do Black Mirror, virando o olho e tendo uma satisfação e um orgasmo enorme. E aí eu fico pensando, cara, se a tecnologia colocar no Tinder a função de você ter prazer a partir do momento que você vai para uma realidade paralela, você sequer precisa encontrar
as pessoas, né? Já que você pode viver alguma coisa do tipo. Será que a nossa distopia chega nesse ponto tão avançado, gente? Sansa, eu vou te falar que se essa tecnologia estivesse funcionando hoje, em momento de Covid, eu acho que muita gente ia ficar muito feliz, hein, cara? Mas, cara, eu acho que... Eu não vou falar tristemente, né? Porque isso a gente está falando baseado em como as coisas funcionam hoje. Mas eu acho que vai chegar sim, né? A gente até tem isso já em realidade virtual, né? Não tão avançado lá como o episódio, mas eu acho que é questão de tempo e não muito tempo, né? É fatal. Acho que a gente não sabe como vai ser o mundo aí pós-Covid com relação à proximidade mesmo, que pode acelerar muito, né? O avanço de tecnologias dessa forma, inclusive, com certeza tem muita soft house pensando nisso agora, em como fazer esse tipo de coisa sem o contato, ela render mais prazer, para que numa próxima crise como essa, que a gente espera que não aconteça tão cedo, possam ser os novos donos de Zoom, aí que lucram demais, né, com todo esse afastamento. Eu não sei, mas eu acho muito possível isso acontecer, sim, cara. Também acho que é bem possível, Cunha. A gente, né, hoje já pode comprar apartamento pela internet, podemos comprar carro pela internet, a gente já faz sexo pela internet, desde a época do bate-papo UOL, né? Com webcams, né? A gente usava isso, quem nunca usou não viveu essa adolescência nerd, né? Mas estava lá, estava à disposição. E acho que vou além, vou citar aqui uma outra série que a gente também vai falar um pouquinho mais, talvez, né? Se a gente tiver tempo, que é a série Upload, né? Da Amazon Prime, que dentre as ações que existem ali, né, a pessoa morre, ela vira uma consciência, né, e ela pode viver num mundo uploadado, um mundo virtual, né? E aí, dependendo da sua capacidade financeira, porque tudo é dinheiro nessa vida, infelizmente, você pode viver num baita de um castelo, ou você pode viver no porão, onde você tem meros 2 gigabytes para viver o mês inteiro. Praticamente uma pós-vida pré-paga, né? E dentro das relações que você pode ter ali, você pode ter uma relação com os vivos ainda. Porque esse mundo virtual ele é acessado de fora. Então, as pessoas podem, através de realidade virtual, né, quem está aqui fora no mundo real, usar uma roupa sensível ao corpo humano, acessar o mundo virtual para lidar com aquela pessoa amada que já faleceu, e voltaram a fazer sexo virtualmente com essa pessoa. E a pessoa que morreu tem um corpo lá do outro lado, e a pessoa que está aqui, usando uma fantasia de borracha, parecida com vários vibradores presos em você, né, você usa aquilo para sentir as sensações de toque. Eu não só acho que não é impossível, como acho que já existe. Rafa, para mim a ciência e os números são nossos amigos sempre, cara. Então eu vou lembrar de outro episódio da Netflix, de Black Mirror, que é o Hang the DJ, que a gente já falou aqui algumas vezes, para dizer que quando você tem um Tinder e coloca no Tinder o tempo que você vai poder ficar ao lado daquela pessoa, você está criando uma sensação de urgência. E quando você cria a sensação de urgência, o seu carpe diem vai muito mais alto, né? Ele fica muito mais forte, você vai aproveitar mais aquele momento. Olha só, se a gente se desse conta de que a gente veria nossos pais, digamos que numa situação de distância, como você colocou, apenas 2 vezes por ano, totalizando em 45 anos 90 vezes, essas 90 vezes, cara, a gente brigaria muito menos, a gente aproveitaria muito mais, né? A gente faria de cada um desses 90 encontros únicos. Então, ao mesmo tempo que é assustador, né, a finitude, cara, da existência é uma coisa altamente assustadora, sempre será, a gente tendo uma consciência maior disso, de que a gente não vai tão longe quanto a gente pode imaginar, ou quantos robôs podem nos fazer imaginar, fazem com que a gente tenha muito mais qualidade até num simples encontro de Tinder, sabe? Eu já tive a oportunidade de presenciar alguns, inclusive um dos programas favoritos fora do isolamento meu e da Babi, é quando a gente sai para jantar e próximo da gente tem um casal de Tinder, né? Porque a gente vê de cara, precisa de segundos para se ligar que é um casal de Tinder, pela posição, pelo gestual, pelo tipo de assunto que eles começam a puxar. E a gente fica apostando, será que vai rolar ou não vai rolar?
Vai dar certo ou não vai dar certo? Tá na defensiva ou tá na ofensiva? Então é muito legal, velho, de observar isso também. E eu gostaria muito que eles, ao invés de olhar para a pessoa e falar assim, puta, ela não tem lábios carnudos como eu imaginei, ou que a menina falasse, caramba, ele fala muito mais de futebol do que eu poderia imaginar, eles conseguissem aproveitar ao máximo, porque todo ser humano, cara, na essência, é fantástico, é um universo novo a ser descoberto. Só que às vezes ele não sabe como expressar isso em palavras, né? E por falar aqui, né, gente, em ser humano e comportamento humano, eu gostaria de virar um pouquinho a chavinha da tecnologia pro comportamento humano diante da distopia que a gente está vivendo hoje, né? E aí a gente pega aqui, 1984, Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 451, né? Nós, Revolução dos Bichos, o próprio conto da Aya, que bebeu em muitas dessas fontes, né? Handmaid's Tale. Eu parto dessas obras, gente, e não agora como a gente está vivendo, para fazer a seguinte pergunta para vocês. O totalitarismo e o ultranacionalismo que a gente está vendo hoje no mundo, eles são, na verdade, fruto da necessidade humana por mais controle, gente? A sensação de totalitarismo, ela é necessária especialmente para as elites. Né? Então, existe um livro muito legal que chama Revolta das Elites e o Ataque à Democracia, ele já é um pouco mais antigo, tal, onde você percebe ali que quando a coisa começa a fugir do controle de certas pessoas, há sempre uma forma de se atacar a democracia, né? De manipulá-la. Então a gente está falando muito aqui dentro da parte de tecnologia, mas a tecnologia utilizada para o mal, por algumas pessoas, né, por alguns grupos de pessoas, ela acaba levando a gente para o caminho que se é necessário. Isso não é novo, né? Não aconteceu agora. É que com as redes sociais a gente passou a ser muito mais manipulável, né, muito mais influenciável, e isso acaba passando também junto, por exemplo, com os portais, né, de fake news e portais também de notícias, né? Todo portal político, todo portal de notícias tem uma visão política. Então, isso acaba te influenciando também, né? A minha pós-graduação em Big Brother Brasil me ensinou que existe a minha verdade, a sua verdade, a verdade do outro, do outro, do outro e do outro, né? O que acaba confundindo verdade e fato com visões de mundo e opiniões, né, cara? Então, olha só que interessante. Recentemente, o eleitorado, né, se é que pode se chamar assim os apoiadores do Bolsonaro, né, mas estavam usando as decisões e o posicionamento do Bolsonaro usando como exemplo o Matrix, né? Então você no Matrix vai querer tomar a pílula azul e ter uma realidade diferente, permitir ao nosso presidente nos conduzir a uma realidade diferente. Olha que interessante você fazer o uso da arte, né, tão judiada por esse governo, né, tão deixada de lado como um pano de fundo para você tomar uma decisão e fazer tudo diferente. Qual que é essa nova verdade, cara? Olha quanta distopia tem aqui. É você silenciar os outros poderes, né? A gente tem uma tripartição dos poderes para poder fazer a democracia valer, né? Não é porque o presidente é eleito que ele faz o que ele quiser. Nenhum presidente pós-redemocratização fez o que ele queria sem passar pelo STF e sem passar pela Câmara, né, cara? São três os grandes poderes, né? E na Câmara é legal a gente lembrar que são deputados também eleitos democraticamente aí, né? Então, a gente cai num ponto, Cunha, você que gosta bastante de Matrix, né, e das ideias que tem ali por trás e de tantas obras que nasceram a partir desse filme famosasco, nosso querido e amigo Keanu Reeves, como essas narrativas são criadas de acordo a bel prazer, né? Olha, se a minha narrativa é que o Bolsonaro é o coração valente dessa história, de que ele quer armar a população do país para cada um ter sua liberdade, ele é meu herói. Caramba, você imagina, se alguém invade a minha casa, eu posso dar um tiro. Se eu estou no trânsito e alguém me intimida, eu estou protegido e estou armado. Então eu posso ter esse direito. As armas passam a ser um direito, cara, uma liberdade. Quando a gente pode argumentar, pô, mas no Japão, você não pode sequer andar com uma arma branca. Você não pode ter uma faca, um canivete, você não pode andar com isso, senão você pode ir preso.
E lá é infinitamente mais seguro que os Estados Unidos, onde você pode comprar uma arma a valores acessíveis, entrar numa escola, numa igreja, onde você quiser, e sair atirando. Né? E aí eu pergunto para vocês, queridos, o brasileiro, né? E o cidadão do mundo inteiro, a flor da pele do jeito que está, sem nenhuma paciência e tolerância do jeito que estão. Imagina esse povo armado, gente, na porta de estádio, nas ruas, no trânsito. Onde a gente iria parar? A gente chegaria num ponto legal como civilização ou a gente teria um verdadeiro genocídio de quem não teria acesso às armas, como está propondo aqui o nosso presidente, não mais numa distopia, mas numa realidade que vivemos? Isso tudo que você falou, Sansa, está muito alinhado também com esse revisionismo que está acontecendo. Né? A coisa tem que ser assim porque lá no passado funcionou assim. Aquilo lá no passado que vocês acham que é ruim, não é tão ruim assim. Sabia que rolou isso. E aí uma galera começa a acreditar nisso, a gente começa a ter aquele exército de bots no Twitter, que quando você fala uma coisa ao contrário, aquele bot vem te atacar. Mas agora eu estou começando a achar engraçado, porque tem uns bots que vêm com uma conversa civilizada. É muito engraçado. Eu não sei se vocês já repararam isso. E aí, o que eu faço? Eu coloco essas conversas civilizadas desses bots no Google, cara, e dá mais 20 perfis falando a mesma frase com várias outras pessoas, entendeu? Então, tá acontecendo também, já que a gente essa bancada do ódio, ela tá tão em voga, tem entrado uma estratégia de bots aí que é completamente ao contrário. Agora, não, vamos conversar. Será que você tá mesmo certo? Vamos discorrer sobre o assunto, sabe? E isso, cara, tá levando uma galera a ficar na própria bolha, aliada, né? Não tô gostando disso que estão falando, deixa eu voltar para minha bolha. E isso vai fazendo com que aquele sectarismo ele continue e a gente continue ali em opostos, né? E a coisa não evolua. Então, esse campo de distorção, né, que Matrix descreveu tão bem lá atrás, ele é cada vez mais real, né? E a gente está ficando sem E ainda bem que não existe a pílula, cá entre nós. Né? Escolher tomar a pílula, a gente não ia conseguir reagir a esse mundo e a gente só ia poder ficar atônito e deixar tudo que a gente não quer aconteceu. Aconteceu isso lá atrás, já. As pessoas olhavam como besteira. Esse cara é um mané, não vai acontecer nada, ele é só um mimado, tal. E o cara vai ganhando força. A gente sabe, se a gente olhar para a história. Enquanto isso, ainda não queimaram os livros, não queimaram a nossa cabeça ainda. A gente tem a memória livre, viva, e é importante que a gente mantenha ela. É importante que a gente não queira só fazer com que a ignorância seja uma bênção. A gente não pode deixar isso acontecer mesmo. Então, agora em época de Covid, a gente não consegue nem sair para protestar. Então, tá complicado. Então, a gente fala em uma guerra civil, mas essa guerra civil também eu acho que ela está até acontecendo já no digital, aí nas redes sociais. Né? É uma coisa que escorre tanto chorume, né? Você discutir política, porque, não dá, você fica mal. Então, eu gostaria, por um lado, eu gostaria de tomar uma pílula, mas por um outro, eu não gostaria mesmo e quero que a gente consiga reagir a isso. E também trazendo aí, Xoxi, um pedacinho de 1984, né, que o Xuxa falou aí do passado, né, o Cunha falou de alterar o passado e tal, né, ou de esquecermos o passado, né. Existe uma passagem que fala que quem controla o passado controla o futuro, né? Então não é à toa que há essa vontade de revisionar fatos passados. O Wentebral, assim que ele assumiu o Ministério da Educação, ele veio com um papo meio estranho aí de alterar os livros e ocultar fatos. É claro que ele quis fazer isso, né? Faz todo sentido do ponto de vista de dominação de um Estado totalitário, que o passado seja reescrito num formato que o permita controlar o futuro. Lembrando que quem controla o presente hoje controla o passado. Eles têm as máquinas hoje. São eles que definem como vai estar feito o material didático daqui a 3, 4 anos. É óbvio que interessa para eles tudo isso. Junte-se essa manipulação política, né? Essa necessidade que o governo Bolsonaro tem por controle. Junta-se a isso as fake news, controlada também de acordo com o STF, de acordo com investigações da Polícia Federal, na verdade, também por membros da família Bolsonaro. A gente tem aqui uma tríade
com os robôs que o Cunha bem falou, e com citações de 1984 que o Xoxa também citou, que nos leva assim a um totalitarismo vigente, a gente acaba meio que não percebendo como os caminhos estão tomando. Gente, é praticamente impossível, né, e seria até irresponsável da nossa parte, falar de distopia e gravar um podcast falando sobre tudo isso aqui no finalzinho do mês de maio, né, sem a gente mencionar o que aconteceu essa semana com o George Floyd, né, em Minneapolis, lá nos Estados Unidos. Né? Então a gente viveu essa situação. Aliás, esse podcast ele é inteirinho dedicado não só à memória da família do George Floyd, tá? Como a toda a comunidade, toda a população mundial negra que sofre na pele, literalmente, o preconceito todos os dias das suas vidas, tá? Então não dá pra gente não mencionar, gente, quando a gente tem a luz do dia, câmera de celular filmando uma pessoa, no caso um negro, tá? Tomando uma batida policial no chão, imobilizado, com um joelho em cima do seu pescoço e pedindo que ele respire. Ele pede nenhuma nem duas, ele pede 11 vezes para que tire o joelho porque ele não consegue respirar, até o momento que ele fica desacordado, né? É levado ao hospital, mas já sem vida, né? E isso, como o Rafa falou agora, isso causou uma das revoltas que a gente teve lá na região, que chegou em outros estados americanos também, quando a gente tem os negros, minha gente, dizendo que eles importam. Então, olha, não existe distopia maior, cara, do que a gente ouvir, né, uma quantidade enorme de pessoas no mundo inteiro reforçando que vidas negras importam. Eu me pego imaginando, né, e a gente só imagina porque a gente não está no lugar dessas pessoas, você não ter tranquilidade no seu dia a dia, e essa liberdade que muita gente quer com a arma na mão, né, essa liberdade já não existe para muita gente, cara. Tá? Você imagina você um negro que mora em comunidade, você tem medo, velho, porque você sabe que um conhecido seu não morreu de Covid, não. Ele morreu de tiroteio, cara, de uma bala perdida, ou de uma bala não perdida, direcionada mesmo, né? Quando a gente tem, de novo, eu vou voltar o George Floyd aqui, cara, uma apreensão, né? Eu não sei nem do que foi a apreensão, parece que ele usou uma nota falsa pequena para comprar alguma coisa. Mas se o preço que ele tem que pagar é ser sufocado pelo joelho de um policial, cara, a gente está vivendo a maior das distopias e ela nem é o isolamento por causa do Covid. A gente falou pouco de cinema, mas eu vou relembrar aqui Laranja Mecânica, vou relembrar Jogos Vorazes, vou relembrar toda a saga Mad Max, né? Vou relembrar o recente O Poço, que a gente falou, aliás, um dos nossos episódios com maior audiência que a gente tem aqui no Senta Que Lá Vem Spoiler, para perguntar para vocês, gente, se a ultraviolência das obras distópicas e essa nossa perda de sensibilidade se tornaram um lugar comum. A gente não está imune ao coronavírus, né? Mas a gente ficou imune a essa violência sugerida. Reparem vocês nos discursos públicos que a gente tem, de deputados, de alguns governadores, do próprio presidente, a gente sempre tem a sugestão da violência, né? A gente sempre tem um tom de ameaça. Foi através do YouTube, né? Foram atrás do filho dele, contaram toda a história, enfim, não vou entrar nos méritos aqui, mas ele foi intimidado, né? Logo depois do suposto acontecimento, ele foi intimidado e assim, e aí, William Bonner, o que você tem a dizer para a sociedade? Né? Então, é o tipo de coisa que começa a ser fabricado aí em bastidores, onde a gente não enxerga, não faz nem ideia onde é, e de repente a pessoa recebe isso. E aí nos comentários muita gente já, ei, William Bonner, quem diria você? Ninguém julga aquilo. É simplesmente uma nova verdade, do nada, sem credibilidade. Não importa a fonte, não importa de que grupo aquilo foi compartilhado, não importa. As pessoas só querem agarrar, xingar e abraçar essa violência. Parece que essa violência, assim, graças a Deus tem um fato novo aqui para a gente babar de raiva agora. E aí, voltando só um pouquinho aí no George Floyd, Sansão, que você colocou, cara, eu fiquei também embasbacado porque quem filmou aquelas imagens assistiu tudo aquilo acontecendo também, né? Não sendo capaz de falar um A também, sabe? Então, isso me choca muito, porque, de novo, a distopia era um episódio que até pouco tempo atrás, já não era distopia quando ele foi lançado, mas o episódio lá do Black Mirror, onde a gente vê que as pessoas são pagas para filmar, né? Outras que estão apanhando na rua para servir de entretenimento para quem está assistindo. De certa forma, o que a gente vê de violência e que é transmitido pela mídia
acaba servindo de entretenimento para as pessoas também. Então, é sim uma distopia também. Isso é muito surreal. Mas a verdade é que o Floyd foi só mais um, infelizmente, nos Estados Unidos, né? Tem havido casos parecidíssimos desde 2010, 2009, né? Muito parecidos com esse assassinato, porque esse foi um assassinato, isso não foi uma abordagem policial, né? E para não ir muito longe do assunto, né, a gente não pode esquecer que há meros 10 dias a gente teve aqui no Brasil um caso, né, do menino João Pedro, cara, que, cara, foi assassinado dentro de casa com um tiro, né, morreu mais um menino preto da favela, né, não foi filmado, mais um, a gente normatizou isso, sabe, a gente não se importa mais, a gente chora, lê uma matéria, lamenta e segue a vida, né, a gente normatizou a morte. Foi o que o Cunha falou aqui agora. Morreram 30 mil de corona aqui no Brasil. 30 mil. Até morrer alguém conhecido, um pai, uma mãe, até esse morto ter nome. Entendeu? Aí a coisa muda de figura. Né? A gente não pode esquecer, acho que você lembrou bem aqui no começo, a implantação da opressão do Bolsonaro surge no momento ali quando ele começa a fazer a arminha com a mão, desde o primeiro momento em que ele passa a ter um pouco mais de atenção, né? Em que ele deixa o baixo clero para poder ser alguém, entre aspas, na corrida eleitoral de 2018. Né? Essa arminha na mão representa o aumento da população, é isso que ele quer fazer. E a gente não precisa ir muito longe para ver o que pode acontecer. Eu trago dados, né? A gente falou no começo que os dados são do nosso lado. Estados Unidos, de 1982 até 2010, tinha tido 114 atentados com armas internos, locais. Cara, 2010, 2019, com essa mudança de direção com relação ao armamento, a gente teve quase 600 em 9 anos. Ou seja, mais que triplicou um período ali de 28, 10, 9 anos. Então a gente tem normatizado essa violência, a gente tem transformado isso em algo comum, sabe? E assim, como culpar a população norte-americana, especialmente a preta, pelos protestos que têm acontecido lá. E vou finalizar, porque eu também vou me alongar muito aqui, mas uma coisa que me irrita muito, se a gente aqui no Brasil parte para o confronto e queima, e quebra, e desafia, somos taxados de vândalos. Mas aí nos Estados Unidos nós batemos palma. Eu não estou botando aqui preto, branco, amarelo, nada disso. Estou dizendo que o protesto é uma forma válida, obviamente. Não estou dizendo que quebrar tudo é o correto. Mas até nisso a gente consegue se associar aos Estados Unidos, sabe? Ainda mais vindo de um presidente que só falta literalmente trocar as cores da nossa bandeira para azul, branco e vermelho. É importante a gente falar de Donald Trump, cara. Ele é o cara que na véspera das eleições dos Estados Unidos, se ele tivesse no meio de uma rua famosa lá de Nova York e desse um tiro numa pessoa, ainda assim ele seria eleito. Olha que interessante, cara, essa colocação. Pode parecer uma coisa muito banal, mas é muito interessante o que tem aí, cara. Porque você acaba se colocando como o cara que enfrenta, o cara que provê, o cara que é firme, o cara que não aceita o que está acontecendo aí, o cara que não aceita os outros poderes de atuarem e impedirem que ele faça o que ele quer, cara. E eu não estou falando do Bolsonaro, gente, eu estou falando de Donald Trump, tá? Não é uma crítica ao bolsonarismo, porque como o Rafa falou bem, a gente acaba refletindo o que os Estados Unidos fazem de pior, né? Então o que a gente está refletindo? Incentivo à política armamentista, todo mundo sabe que não dá certo. A cloroquina, né, gente? Já importamos aí mais de 1 milhão de comprimidos de cloroquina, quando todos os estudos apontam que ela não é um fator preponderante e que muda o jogo no tratamento da Covid-19, inclusive dificultando aqui no Brasil a compra da cloroquina, porque ela realmente funciona, que é o tratamento da lúpus, da artrite e de outras coisas. Olha que coisa grave, gente. A gente tem um revisionismo da ciência, né, da Organização Mundial da Saúde. Os Estados Unidos falam assim, eu não quero mais contribuir com a Organização Mundial da Saúde porque eles não estão de acordo com o que eu quero.
Olha que loucura, né? A gente deixou de ter bom senso para nossa própria narrativa se valer. E eu vou trazer aqui mais um trecho de 1984, só para vocês verem que a interpretação pode mudar absolutamente tudo. Enquanto eles não se conscientizarem, não serão rebeldes autênticos. Enquanto não se rebelarem, não tem como se conscientizar. Olha a conexão forte que isso tem com Matrix e pode servir a qualquer lado, né? Caramba, eu preciso me rebelar, vamos armar todo mundo e vamos estourar com o mundo. Ou caramba, gente, mataram um negro lá nos Estados Unidos, sem defesa, num ato de covardia, eu vou me rebelar a favor da vida. Ou seja, até as obras que já existem, que são cultuadas, best-sellers, podem servir a narrativas e pensamentos tão diferentes. Quanto mais você fala e discute, mais você tem uma força violenta vinda do outro lado e causando aí uma fricção muito grande. Então, é a geração de ódio cada vez maior. Então, a gente tem uma produção de ódio como nunca antes, pelo menos na minha existência, eu tinha visto, sabe? Isso é diário, isso é a qualquer momento em grupos de WhatsApp, em mensagens, em discussões dentro do Facebook, e não para mais. A gente vai para a rua, você vê ali, a gente teve aí a Folha de São Paulo e a Globo, por exemplo, né, que tiraram o time de campo para deixar de cobrir o presidente, né, de tanto tomar cala-boca e de tanto ali ser reprimido pelos seguidores do Bolsonaro, né? Inclusive tem vídeos aí que rolaram no Twitter, onde a gente vê ali alguns dos seguidores chegando muito próximo ali dos jornalistas e eu só esperava que rolasse um cacete ali, cara. Tava bem próximo disso acontecer, sabe? E aí, de novo, é uma coisa de 1984, onde você via a exposição, ó, esse é o inimigo, xinguem agora o inimigo durante 10 minutos. E hoje o inimigo é a imprensa. Olha que ponto que a gente chegou, porque o grande mártir hoje do momento é o presidente e a imprensa, para os seguidores desse mártir, está contra ele. Só que a coisa é tão fechada que não é contra o presidente, a gente está contra um regime totalitário, é outra coisa. Perfeito, e eu vou só emendar no que você falou com relação às redes sociais, à internet, né, que hoje todo mundo tem direito a uma opinião, uma voz, e ao mesmo tempo que isso é maravilhoso, para mim, há uma conexão direta, né, com uma realidade traçada por Fahrenheit 451, onde queimam-se os livros, e você perde a capacidade de analisar criticamente as coisas, porque você passa a ter justamente menos conscientização, menos informação, certo? E ligado a essa questão da leitura do livro com as redes sociais, eu vou citar aqui o escritor italiano Umberto Eco, né, que ele dizia que os imbecis de uma mesa de bar, eles eram imediatamente calados. Ah, tá, velho. Não. E hoje em dia, ele fala que o drama da internet, né, é que ele promoveu o idiota a um portador da verdade absoluta. Então, assim, é uma linha muito tênue entre a democratização da informação, da opinião e a divulgação em massa de opiniões dadas como verdadeiras. São coisas muito diferentes entre você opinar sobre um assunto embasadamente e você dar a sua opinião como verdade. E eu acho que Humberto Eco foi cirúrgico em 2015 ao falar que a internet deu voz a uma legião de imbecis. Muito bem, meus queridos. Olha, se tem uma coisa que o Senta Que Lá Vem Spoiler não é isentão, gente. A gente fala, a gente está aqui para dar nossa opinião e para colocar um pouquinho do que a gente acredita também, né? E olha, antes da gente encerrar esse episódio super especial aqui de distopia, né? Aliás, distopia e daí, né? Eu acho legal a gente trazer algumas dicas, né, gente, de filmes, de séries, para você que está aí na sua casa procurando alguma coisa diferente, para quem sabe começar a pensar diferente ou pensar da mesma forma e ter uma obra que incentive você nesse caminho. A minha dica, gente, é um clichêzaço, né, que eu soube há pouco tempo, que está disponível no Amazon Prime, que é Clube da Luta, Fight Club, cara. David Fincher, Brad Pitt, Edward Norton, cara, um dos melhores filmes feitos na história do cinema. E eu trago essa dica aqui por um motivo bem simples. Se você tem a violência dentro de você, se você está muito puto, se você quer sair no braço, se você quer resolver essa situação toda na base do físico, né, do contato, da luta,
cara, não desconta isso em quem não tem nada a ver com a história, sabe? Se você gosta dessa coisa de UFC e das brigas, da galera se pegando no octógono e se arrebentando, cara, pega um juiz, pega todo mundo que tá afim da pancadaria, coloca uma única regra, que é a coisa que acontece no Clube da Luta, fica ali no Clube da Luta e vai dar porrada à vontade em quem tá afim de resolver as coisas dessa forma, cara. Então, Fight Club, cara, Clube da Luta, Amazon Prime, é um filmaço, é uma distopia cada vez mais real, que, aliás, foi feita no final dos anos 90 e causou até tiroteio no cinema, para você que gosta de historinhas paralelas aí. É um filmaço e vale demais a pena. Meu Brasil, eu vou aqui para a recomendação de uma série chamada Devs. É uma série aí do diretor Alex Garland, para quem gostou aí bastante de Ex Machina e Aniquilação. Ela segue aí num tom meio parecido, tá falando aí também de inteligência artificial. Ela tá disponível no Hulu. E, cara, vou falar para vocês que, em termos de séries, é a maior surpresa que eu tive esse ano. O conteúdo é totalmente baseado ali em computação quântica, né, que tem um altíssimo aí poder de processamento. E ela parte do princípio onde tudo que acontece na vida, tudo ali tem uma causa e gera uma consequência. Então, a série discute bastante filosofia também, só que eles pegam isso e colocam dentro do computador quântico para fazer simulações. Então, a distopia aí, ela que parte do princípio, então, se existe o determinismo, a gente pode tornar tudo isso calculável e começa a ter análise preditiva. Então, você começa a prever o futuro a partir de cálculos quânticos e consegue olhar para o passado também. É surreal. O clima da série é tão tenso, cara, que você tem que parar, dar uma respirada. Ela bebe muito também de Mr. Robot, que é uma série que a gente assistiu. Aí eu acho que a gente falou até pouco dela no Senta Que Lá Vem Spoiler, talvez a gente grave um episódio dela ainda. Mas ela tem um tom muito parecido e eu recomendo demais a série Devs. É fina pra caramba e tá discutindo um tema que tá cada vez mais presente aí e que com certeza a distopia que a gente está falando aqui, ela vai se tornar muito maior, muito mais grave talvez, por conta da computação quântica e do quanto ela vai potencializar a inteligência artificial e os algoritmos. Xoxa, Cunha, eu vou recomendar uma série que estreou esse ano na Amazon Prime e o nome é Upload. É uma série sensacional, uma mistura de Good Place com tecnologia, onde se você está para morrer ou morreu, você pode transportar a sua memória completa e o seu corpo renderizado para uma realidade virtual. Até aí, não é uma grande novidade. Há alguns capítulos de Netflix ou de Black Mirror da Netflix que falam um pouco sobre isso também. Mas a grande sacada aqui é que mistura-se um pouco a capacidade tecnológica do humano de levar para o pós-vida uma pessoa com a plena consciência em seu corpo, mas também com dinheiro. Então, assim, se você tem muito dinheiro, você pode viver no mundo virtual, pós-vida, numa bela de uma fazenda, num belo de um hotel, num enorme campo de golfe, com todas as regalias. Ou você pode ser uma classe média, onde você está no pós-mundo virtual, mas onde você tem aquelas compras específicas, que se a sua família tem dinheiro, te permitem usufruir no mundo virtual, já morto. Ou seja, quer tomar aquela vodquinha? Se a sua família tem dinheiro, você pode pegar no frigobar do hotel. Quer comer aquele amendoim? Quer andar de bicicleta? Ótimo, é só a sua família pagar para o servidor do mundo virtual que você vive. Se você quiser continuar vivo no pós-mundo e não tiver dinheiro, você pode optar por um plano pré-pago. Você tem direito a 2 GB de relacionamento com o mundo real e você tem que simplesmente evitar falar, comer, andar, ir no banheiro para que você possa manter essa relação. O mais maluco é que ela tem uma relação com o filme oposto. Quanto mais no alto você tiver, mais regalias você tem. Quanto mais embaixo você tiver, menos gigabytes você tem. Cara, é muito bom a gente, num podcast de cinema e séries, também trazer obras literárias, né, cara? Afinal de contas, algum dia na vida, aquela série, aquele filme, aquele documentário
foi um roteiro escrito por alguém, né? Foi uma ideia que saiu da cabeça de alguém. E é por isso que eu já agradecendo aqui a presença especial do Rafinha Prada, né? Mais uma vez aqui com a gente, eu gostaria de encerrar, querido Cunha, esse episódio especial de Distopia e Daí, do Senta Que Lá Vem Spoiler, com um trecho de Fahrenheit 451 do Ray Bradbury, que diz o seguinte, aspas para ele: será porque estamos nos divertindo tanto em casa que nos esquecemos do mundo? Será porque somos tão ricos e o resto do mundo tão pobre e simplesmente não damos a mínima para a sua pobreza? Tenho ouvido rumores, o mundo está passando fome, mas nós estamos bem alimentados. Será verdade que o mundo trabalha duro enquanto nós brincamos? Será por isso que somos tão odiados? Ouvi rumores sobre o ódio também, esporadicamente ao longo dos anos. Você sabe por quê? Eu não, com certeza não. Talvez os livros possam nos tirar um pouco dessas trevas, ao menos poderiam nos impedir de cometer os mesmos malditos erros malucos. O que é o Senta Que Lá Vem Spoiler, cara? Olha, o Senta Que Lá Vem Spoiler, Sansão, é um podcast dos nerdicitários, começa por aí, chamado... Um deles é o Rodrigo Cunha e o outro cara é o Renato Sansão. São dois caras que falam desde que se conhecem de cinema. Então a gente adora falar sobre isso, gente. Cinema, séries, né? Indústria do entretenimento, nerdices, né, em geral. Nerdices em geral, mas sempre atreladas ali à tela, à telona. Telona, Telinha também. Telinha também. E é legal falar também, né, Cunha, que estamos nas redes sociais, né? Estamos no Facebook, estamos no Instagram e estamos no... Só isso, né? São as duas redes sociais. Para por aí, né? né? A gente não consegue administrar tudo. A gente usa muito a nossa sigla, que é o SQLBS. Então, se você digitar tanto no Facebook quanto no Instagram na busca SQLBS de Senta Que Lá Vem Spoiler, você nos encontrará e poderá dar sugestões para próximos episódios e, né, comentários, falar se você está gostando ou não está gostando e, quem sabe, fazer parte da Caverna do Spoiler e participar com a gente. Cara, a gente está em todas as plataformas, mas aí chegou lá no Google, Senta Que Lá Vem Spoiler. O Google vai falar para você onde a gente está. E não é pouco lugar, hein? Spotify, Deezer, tá lá no Google Podcasts, o iTunes também, que é o Apple também. Podcasts. E também no Tunin, é verdade. Senta Que Lá Vem Spoiler jamais seria possível se não fosse a colaboração do nosso querido amigo editor, o ninja editor português, Norberto Notari, o incentivo incondicional da nossa roteirista, motorista e diretora artística Babi Gotardo. Então esperamos vê-lo aqui. Aliás, ter você aqui com a gente ouvindo não só esse, como outros episódios na plataforma que quiser, no horário que quiser, no volume que quiser. E não se esqueça, né, Cunha? Coloquem os seus fones, aumentem o volume e... Senta Que Lá Vem Spoiler! A, B, on the B.